Bom, o objetivo das videoaulas é desenvolver um projeto elétrico completo de uma residência a partir do template fornecido. E eu vou mostrar para vocês agora o resultado final que nós iremos alcançar com as videoaulas e o template. Então aqui essa é a planta baixa do projeto que a gente vai desenvolver nas aulas, onde nós temos aqui todas as indicações da fiação, condutor fase, neutro, terra e retorno, conforme a NBR, tá ok? A indicação da fiação é feita através de tags, tá? Onde ele lê o número do circuito automaticamente e a gente tem que apenas escolher qual é o tipo de tag que a gente vai querer. Aqui também os tags mostram a potência dos pontos, o ponto de comando dos interruptores, pontos de luz no teto, mostrando a potência e o comando. Posso ativar aqui a espessura de linha. Então tem toda a planta baixa aqui desenvolvida. O circuito de alimentação do QDC. O painel de entrada, que é o painel de medição. Aqui nós temos todos os quantitativos extraídos, temos aqui o quantitativo de eletrodutos já configurado e a lista de material de todos os componentes utilizados no projeto. Então aqui a gente tem as caixas de embutir 4x2, caixa octogonal, os disjuntores e proteções, tá? A gente vai colocar o DPS e DR no quadro para ser quantificados. Os interruptores com tomadas, que são os conjuntos montados, tá certo? Com famílias aninhadas, placa de saída de fio, quadro elétrico e as tomadas. É possível também a gente extrair o quantitativo da fiação, tá? Por fase, neutro, terra e retorno. Então eu tenho aqui o quantitativo de cabos para a entrada de 16 mm², isolação em EPR, né? E aqui também a quantificação da fiação por fase em isolação em PVC 70 graus, tá? Aqui eu tenho algumas notas e aqui eu tenho também a legenda desenvolvida para a planta baixa. Aqui na folha 1, que é a folha do nosso painel do QDC, né? Nós temos aqui o quadro, onde a gente coloca todas as proteções, tá? Os disjuntores, DPS e DR. Aqui nós vamos desenvolver também o diagrama unifilar, onde eu tenho as famílias de anotações e tags já configuradas. Por exemplo, para os circuitos terminais, a gente usa tags para os fios, onde ele lê automaticamente o número do circuito e a descrição do circuito. Tenho aqui famílias de anotações para circuito reserva também. E eu tenho também aqui uma legenda para os diagramas unifilares. Aqui eu tenho também a tabela de cargas do meu painel, que já está configurado no template, onde ele faz diversos cálculos, mostra o esquema automaticamente, a potência, fator de potência, corrente nominal, o fator de correção por agrupamento já está constando aqui, tá certo? Fator de correção por temperatura, calcula para mim a corrente de projeto corrigida, a gente dimensiona o disjuntor, define o método de instalação daquele circuito. Eu tenho configurado aqui os métodos de instalação conforme a NBR 5410 e também a capacidade de condução de corrente do condutor em cada método. E aqui, para finalizar a tabela, nós temos a seção do condutor adotado para o circuito, o comprimento aproximado pelo Revit, o comprimento adotado, para que eu possa também verificar pelo método da queda de tensão. Bom, agora aqui vamos vir na folha 3, onde nós temos a vista 3D com toda a indicação da fiação do projeto. Temos aqui o padrão de entrada, o circuito de alimentação do painel, o QDC e todos os tags indicando a fiação. Esses tags estão atrelados aos circuitos, ou seja, se eu alterar o número do circuito, vai alterar em todas as vistas. Aqui tem os tags de todas as tomadas, de todos os pontos de luz no teto. Então você entregando um projeto nessa qualidade, nesse nível de detalhamento, com a indicação da fiação em 3D, o entendimento do projeto é muito mais simples, principalmente para quem vai executar esse projeto, né? Aqui em painel Schedules nós temos a tabela de cargas do QDC, que é a mesma que está lá na folha, né? Com todos os cálculos. Temos aqui também do padrão de entrada. Aqui em diagramas temos o diagrama unifilar, tá? Com as famílias já configuradas. Aqui nós temos as legendas e aqui em schedules e quantidades eu tenho o cálculo da potência de iluminação e pontos mínimos de tomadas por ambiente conforme a NBR 5410, tá? Então já está configurado aqui no template. Aqui eu tenho a lista de materiais dos componentes, lista de materiais dos eletrodutos, a quantificação da fiação, tenho aqui uma tabela resumo dos circuitos, uma tabela dos circuitos,
onde eu posso aqui alterar o método de instalação, se eu quiser. Tenho diversos métodos aqui já configurados. Então, basicamente, esse é o resultado final que a gente vai chegar com as aulas e o template fornecido. Antes de finalizar a apresentação, vou mostrar para vocês um pouco das famílias que vem no template, tá? Aqui eu tenho uma vista de planta e uma vista em 3D. Eu vou vir aqui na aba System, Electrical Fixture, onde ficam as tomadas. Eu tenho diversas tomadas aqui já configuradas. Então eu vou pegar a primeira aqui, 2P mais T, 10 amperes. E eu vou colocar aqui, barra de espaço, ela gira. Não é baseado em face, o que facilita muito trabalhar, né? Principalmente se você quiser fazer cópias, né? Ele já tem a simbologia de tomada baixa, conforme a NBR. Aqui no 3D pode ver que aparece a 30 centímetros do piso. Deixa eu esconder essa parede para vocês verem. Então aqui eu tenho a tomada, tá? A quantificação desse ponto, ele quantifica para mim a caixa 4x2 separadamente na lista, né? E o conjunto montado da tomada, tá? Com placa, módulos e suporte, tá ok? Então, se eu selecionar essa tomada, aqui eu tenho elevação do ponto, onde ele fala para mim, defina a elevação do ponto em relação ao piso acabado. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 1,20 m, tá? Tá em milímetros aqui. Ele já mostra para mim a simbologia de tomada média e no 3D ele já está ali no alto. Se eu colocar aqui 2,10 m, simbologia de tomada alta e no 3D ele já fica ali no alto. Então eu vou deixar aqui 1.200. Se eu alterar a escala da vista, a simbologia altera o tamanho também. 1:25 ele diminui a metade, 1:100 ele dobra, né? Eu tenho uma outra opção também de escalar o símbolo, tá? Tem aqui escala do símbolo, tá 1. Se eu colocar 2, ele dobra o tamanho, tá? Deixar 1 aqui. Tem a opção também de deslocar símbolo na horizontal, 150 milímetros, por exemplo. Na vertical também, principalmente quando eu tenho interruptor em cima de tomada baixa, utiliza muito isso. Deixar 0 aqui. Tenho aqui o parâmetro localização no projeto, se eu quiser quantificar por sala, por exemplo. Tem aqui legenda do ponto. Tem aqui a potência aparente do ponto, fator de potência do ponto e o tipo de carga para cálculo de demanda, tá? Vir aqui em Electrical Fixture de novo. Eu tenho vários outros tipos aqui. Eu tenho, por exemplo, eu tenho a de 20 amperes, tá? A simbologia é diferente. Eu tenho também a de 10 amperes vermelha, tá? Com o módulo vermelho, caso você queira fazer essa diferenciação no projeto. Aqui eu tenho tomada dupla, tá? Barra de espaço gira, coloco ela aqui. Tenho duas tomadas, eu consigo selecionar por módulo, tá? Aqui eu tenho o primeiro módulo, pode ver que ele seleciona a simbologia também, e aqui o módulo é a segunda simbologia, tá? Então é possível criar, por exemplo, um circuito para cada módulo, se eu quiser, e definir a potência por ponto também. Se eu alterar a altura, ele também muda a simbologia para a tomada média, certo? Eu tenho aqui com 3 tomadas, tá? Eu tenho aqui o ponto de força com saída de fio, né? Para chuveiro, por exemplo, a simbologia é diferente. Ele já fica a 2,10 m do piso, tá vendo? Eu tenho aqui também tomada com interruptor, tá? Família de conjunto. Então ele já coloca aqui a 1,20 m para mim. Eu consigo selecionar a tecla separadamente para escolher a letra do comando e também selecionar o módulo da tomada, tá vendo? Dessa mesma família eu tenho alguns tipos que saem dela, pode ser um paralelo com uma tomada de 10 amperes, tá vendo? Então é um conjunto montado. E se eu selecionar ele aqui e vir aqui em Edit Type,
aqui eu tenho a descrição dele, tá vendo? Ó, conjunto montado de um interruptor paralelo mais uma tomada 2P mais T 10 amperes. Então isso é o que a gente extrai na lista de material, tá certo? Tenho aqui também com 2 interruptores e uma tomada. Tá? Se você vir aqui no 3D, aqui eu consigo selecionar uma tecla, a outra tecla, separadamente, tá? E tenho aqui também 4 tomadas em caixa 4x4, tá? Então é possível também fazer esse tipo de instalação aqui. Tá vendo? Eu consigo selecionar os módulos separadamente. Posso criar um circuito 220, um 127. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou mostrar para vocês agora as famílias somente dos interruptores. Então aqui em Lighting, eu tenho o interruptor simples, né, que é uma tecla simples. Tá, no 3D ele apareceu aqui, ó. Tá, aqui em Edit Type eu tenho a descrição dele. Eu tenho também interruptor paralelo, né, de uma tecla. Eu tenho aqui também o com 2 teclas, tá, simples. Aí ele tem essa simbologia. Tá vendo? Se eu vir aqui no 3D, selecionar uma tecla, é um lado e a outra tecla é o outro ali. Seguindo a simbologia da NBR, tá? Pode ser uma tecla simples e uma paralela também. Aí ele muda a simbologia desta forma, ó. Tá? E 2 teclas paralelo também. Pode ser 3 teclas também, tá? 3 simples. Ele tem essa simbologia, ó. Se eu vir aqui no 3D, aqui, se eu selecionar uma tecla, é só aquele canto, a outra tecla e a outra. Tá vendo? Então eu consigo selecionar por aqui também, ó, na planta. E aí eu consigo escolher a letra do comando, tá? Para cada tecla. Aqui eu também tenho um pulsador de campainha. E aqui eu tenho também uma cigarra, tá? Bom, aqui em equipamento elétrico eu tenho os quadros, tá, de embutir, de PVC. Vou colocar um quadro aqui na parede. Ele já vem com a simbologia. Tá? Seleciono o quadro, eu consigo selecionar qual sistema de alimentação, no caso aqui 127/220. Se eu quiser trabalhar com o sistema 220/380, eu só altero a tensão aqui, ó, embaixo. Aí ele já mostra para mim os sistemas de distribuição compatível com esse quadro. Ou, se o número de fases é 1 e a tensão 220, ele mostra aqui para mim sistema monofásico 220/380, tá ok? Então é possível trabalhar com esses 2 sistemas aqui no template. Bom, se eu vir aqui numa vista 3D, mudar aqui o template de vista para 3D do painel, ele tira a porta do painel, tá vendo? Desliga tudo, deixa só meu painel. E aqui, ó, eu tenho todas as posições livres do meu painel, onde eu posso colocar as proteções. Por exemplo, eu vou colocar um disjuntor aqui bipolar, curva C 63 amperes, que seria o disjuntor geral, por exemplo. Aqui eu posso colocar um IDR bipolar, tá vendo? Ou um IDR tetrapolar, 63 amperes. Aqui eu posso colocar os DPS. Tudo isso vai ser quantificado na lista de material, tá? Então eu consigo montar aqui as proteções no meu painel. Aqui eu posso colocar, por exemplo, um disjuntor monopolar, curva B 10 amperes, para um circuito terminal, por exemplo. Então tem vários aqui. E esses disjuntores, esses equipamentos, você pode facilmente duplicá-los e criar de outras marcas, com outras descrições, se você quiser também, tá? Então aqui pode ver que na lista de material sai tudo que a gente colocou lá, sai aqui.
Vou voltar aqui o template de vista. Aqui também eu tenho ponto de luz no teto, ó. No caso, essa peça é da linha reforçada, tá? Aquele que encaixa em lajota. Aqui eu posso mudar a potência aparente, fator de potência. E aqui eu tenho também a opção de ligar um prolongador, tá? Na caixa. Ele vai quantificar isso para mim na lista de material, tá? Então tenho outros tipos aqui já configurados no template. Aqui eu posso também já traçar um eletroduto. Tenho esses eletrodutos aqui no template já configurados, ó. Corrugado de PVC amarelo, PVC laranja reforçado, tá? Tem o PEAD flexível, tem o rígido também, tá? Então vou pegar, por exemplo, aqui o reforçado, ele já trabalha para mim como flexível, basta eu ir traçando aqui, ó, para onde eu quero, tá vendo? Aqui no 3D você já tem o eletroduto passando ali, tá ok? Então é isso daí, pessoal. Essa foi a apresentação do conteúdo das aulas e do conteúdo do template. Espero que tenham gostado e um abraço a todos.